Como exemplo, temos as letras I e J. Em algum momento da história da língua portuguesa, o I maiúsculo parece ter incomodado, e assim o bom amigo latim emprestou, vide Marcos 11, a letra J como alternativa ao uso do I maiúsculo. Na escrita formal, o caráter I é praticamente um J. Veja. Mas haveria um motivo para se manter essa bagunça desnecessária? E por que ainda encontramos textos em que se usa essa forma de I que confunde com a forma do J? Ah, isso é muito simples. Acontece que no próprio latim e também em muitos países, o J continua com som de I. E dos 6.912 idiomas falados atualmente no mundo, apenas 8 vieram do latim, e são eles: português, espanhol, catalão, italiano, provençal, francês, galego e romeno. Parece que a pegadinha foi para os brasileiros, que são os verdadeiros judeus. Brasileiro e companhia, que são as 12 tribos, entre aspas, perdidas da casa de Israel, que estão espalhadas nos países de língua latina. E parece que esse é o identificador. Não à toa, o dito cujo, que é o que tudo indica, pertence à tribo de Dan, nasceu no norte da França. Sabe-se agora que as letras V e J são as duas letras ditas ramistas, isso porque foram inventadas juntas no mesmo período histórico, cuja menção honrosa do feito foi atribuída a Petrus Ramos. Chegamos a um ponto importante. Escolhemos uma palavrinha para destrincharmos o que está por trás de toda essa bagunça. Javé. É sabido por todos que o nome do Criador é composto por 4 letras hebraicas. Esse tetagrama é considerado sagrado para judeus e cristãos. Od-Rei, Od-Rei. O que acabei de fazer foi pronunciar cada letra deste nome, como se eu estivesse pronunciando em português as letras YHWH, que é a transliteração do tetagrama sagrado. Bom, alguns dizem que esse nome é impronunciável, outros que o nome deve ser escondido, ocultado, e aos que dizem o nome não importa. Agora vou te fazer uma pergunta. Segundo as Escrituras Sagradas, a vontade do Criador é que o seu nome seja conhecido em toda a terra ou escondido, ocultado? Na prática é assim. Todas as vezes que aparecem estes nomes na Bíblia, Senhor, Javé, Deus, lá no original está assim. Lembre-se, nome não se traduz, no máximo se translitera. Mas o que é uma transliteração? É o meio usado para representar um sistema de escrita para outro. Por esse método, é possível converter as letras com uma pronúncia semelhante no idioma de chegada. Agora que você já entendeu que nome de pessoa não se traduz, sabemos que se o João for passar as férias nos Estados Unidos, lá ele continuará sendo chamado João. E se o John vier para o Brasil, aqui continuará sendo John. Portanto, na transliteração do tetagrama sagrado, nos deparamos com essas 4 consoantes, YHWH. Agora sim, chegamos ao ponto. Lembra que vimos sobre as 2 últimas letras que foram inventadas, inclusive no mesmo período histórico? As 2 letras ditas ramistas, V e J. Como dizem, o golpe tá aí, cai quem quer. O tetagrama YHWH passou a ser pronunciado como Javé. Percebeu? Justamente as 2 últimas letras que foram criadas e no mesmo período histórico
foram inseridas para fazerem parte do suposto nome do Criador. Já vimos nas aulas anteriores que o J foi criado para substituir o I maiúsculo. Sim, isso mesmo que você ouviu, justamente o I, que dá nome a pessoas e cidades. Por exemplo, Jerusalém, Jesus, Jeová. Lembrando que o Criador trocou os nomes de Abraão, de Sara e de Jacó, e o Salvador mudou o nome de Pedro. E aí, o que você acha? O nome importa? Vou te mostrar agora a verdadeira pronúncia do nome do soberano de Israel. Mas antes, deixa eu te esclarecer uma coisa. A letra J simplesmente não existe nem no grego, nem no hebraico e nem no aramaico. Vamos lá. Já aprendemos que o Y tem som de I e o W tem som de U. Y, H, W, H. O Y tem som de I e o W tem som de U. Restou a letra H, que aparece 2 vezes no tetagrama. Vou repetir aqui, Y, H, W, H. Note que eu falei 2 vezes a letra H. Mas como assim? A palavra Javé possui 2 vogais diferentes, o A e o E, Javé, no lugar do H que se repete. Não deveria ser pelo menos ou uma ou outra vogal? Y é o iode com som de I, H é o Rê com som de A, W é o Wolf originalmente com som de U, e o último H é o Rê mudo, assim como em português no hebraico também o último H é mudo. Temos aí o nome do Criador revelado, Iau. Agora pense. Segundo as Escrituras, a vontade do Criador é que o seu nome seja conhecido em toda a terra ou escondido, ocultado? Pois meu povo foi tomado sem motivo. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz Iau, e o meu nome tem sido blasfemado incessantemente todo o dia. Isaías 52, 5. Portanto, o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia saberá que sou eu que profetizei a voz. Sim, verdadeiramente sou eu que falo. Isaías 52, 6. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em suas frontes, no córtex frontal, entendimento, tinham escrito o nome dele e o nome de seu pai. Apocalipse 14, 1. Estes são os que não estão contaminados com mulheres e igrejas, porque são virgens. Vide Mateus 25. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Iau e para o Cordeiro. E em suas bocas não se achou engano. Mentira, nomes falsos, pagãos, porque são irrepreensíveis, lavados e justificados pelo sangue do Cordeiro israelita e não pelo porco romano. Diante do trono de Iau. Apocalipse 14, 4, 5. Meu povo será destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei do meu sacerdócio. Porque esqueceste o ensinamento de teu soberano Iau, eu também me esquecerei dos teus filhos. Pesquise como fizeram a troca do nome do nosso Salvador, para que a humanidade não viesse a conhecer o nome que está acima de todos os nomes. Iausha, que significa Iau salva. Está escrito: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Números 6, 27. O texto que acabamos de ler está dizendo que o Criador colocou o seu nome sobre os israelitas. Agora veja o nome do profeta Isaías no hebraico, no latim e no português. Hebraico, Ishayahu. Latim, Isaiah. Português, Isaías.
Perceba que já no latim foi tirado o H do meio e o W, que tem som de U, que mais tarde deram-lhe um outro som, no caso V. Lembra das duas letras ramistas? Faça um teste você mesmo. Pergunte para um pastor ou padre qual o significado do nome Isaías. Já te adianto que você ouvirá como resposta: Ah, meu filho, Isaías significa Deus é minha salvação. Mas onde está o nome Deus na palavra Isaías? Vamos ler a passagem bíblica novamente. Assim porão o meu nome nos israelitas e eu os abençoarei. Números 6, 27. Você já deve ter assistido em filmes ou lido na Bíblia a passagem em que o anjo aparece para a mãe do nosso Salvador. Então sabe que quem escolheu o nome do filho de Maria foi o próprio soberano de Israel. E aí, você acha que o anjo falou com Maria na língua dos hebreus, hebraico, que não é apenas a língua que ela e todo o povo separado falava, mas também a que o Criador escolheu para se apresentar ao mundo através do seu filho? Lembrando a passagem que diz que a salvação vem dos judeus. Em hebraico é Yaldim, judeu é Yaldim. O nosso Salvador era israelita, da tribo de Judá, Yaldá, raiz de Davi. O Criador escolheu um povo para se apresentar ao mundo, através de sua história, cultura, da língua hebraica e principalmente do nosso Salvador, que era um israelita. Voltemos ao nome do profeta Isaías, que é praticamente o nome invertido do nosso Salvador. Vamos lá. Isaías, na verdade, Ishaial, é igual a salvação de Ial. Yalcha, nosso Salvador, é igual a Ial salva. Recapitulando, lembra da resposta dos pastores e padres quando perguntados qual o significado do nome Isaías? Eles dizem que significa Deus é a minha salvação. Vejamos, em hebraico Yalcha, latim Isaiá, português Isaías. Você consegue ver a palavra Deus em algum desses nomes? Nomes de alguns israelitas em sua própria língua, apóstolos e profetas. Jeremias, Irmial, exaltado é Ial. Isaías, Ishaial, salvação de Ial. Elias, Elial, o Altíssimo é Ial. Mateus, Matitial, presente de Ial. Ele foi o primeiro-ministro mais jovem da história do seu país. Em 2022, assumiu o 6º mandato, sendo também o mais duradouro líder desde a criação do Estado de Israel em 1948. No tempo do fim, temos aí a última geração desde 1948. Ele nasceu em 1949. Você sabe qual é o nome do primeiro-ministro de Israel? Benjamin Netanyahu. Desde quando me entendo de gente, e olha que não é pouco tempo, escuto o povo falar que o significado do nome do primeiro-ministro de Israel é filho da mão direita de Deus. Mas agora nós já sabemos que é filho da mão direita de Ial. Mas se de um lado você ficou extasiado, afinal muitos morreram sem conhecer os verdadeiros nomes. Tais irmãos foram salvos pela graça, favor imerecido. De outro, já deu para sacar que estamos vivendo num mundo mais macabro que imaginávamos. E se você acha que não existe nada tão ruim que não possa ser piorado, senta aí que eu vou te contar agora. Jesus é um nome latino criado por Roma. Jesus não é nem tradução, nem a transliteração do nome do nosso Salvador. Bebe uma água, respira fundo e, por favor, senta, porque a coisa é séria. O nome verdadeiro em hebraico, Yalcha. O nome inventado, entre aspas, do nada, em latim, Jesus. Lembra que em algum momento da história o I maiúsculo foi substituído pelo J? E em português ficou Jesus. Agora que nós já sabemos a origem do nome Jesus, do latim Jesus, vamos ver o que significa. Isto é, sus, porco. Em 2018, fomos pesquisar
no Google Tradutor e achamos isso. É claro que eu consegui essa pesquisa em 2018. Agora, com a divulgação dos nomes verdadeiros, não aparece mais assim. Fato é que qualquer professor de latim e qualquer padre sabe que Jesus significa isto é, porco. Sim, isso mesmo que você ouviu. O nome que atribuíram ao nosso Salvador é um nome de blasfêmia e fizeram de propósito. Daniel 8, 12 a 13. Em vez do sacrifício diário, cordeiro, foi apresentada uma oferta nojenta, porco. Ele acabou com a verdadeira religião e tudo o que fez deu certo. Agora, Jeremias 11, 19. Eu era como um manso cordeiro, que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto. A ele cortemo-lo da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Mas não pense que essas aberrações surgem do nada. Nos primeiros séculos, aquela nova religião dos seguidores de Alcha não era bem vista. Qualquer semelhança com os seguidores de Alcha hoje não é mera coincidência. Enfim, quanto mais perseguidos os seguidores do Salvador, mais a igreja crescia, o que representava uma ameaça a Roma que já estava em decadência. Daí a manobra político-religiosa do imperador Constantino. Tipo, não pode com eles, junte-se a eles. Suas estratégias políticas puseram fim às perseguições. Mas, como dizem, não existe almoço grátis. A partir daí, várias reuniões, concílios foram convocadas para decidirem questões diversas, desde a natureza do Salvador, homem ou Deus, introduziram a crença na Trindade, escolheram apenas 4 dos mais de 100 evangelhos para serem considerados sagrados. O movimento dos seguidores do Salvador se disseminou por Roma, chegando a ponto de assumir o latim como sua língua oficial. Foi nesse contexto que o nome do nosso Salvador foi trocado em honras ao javali, o deus porco, que já era um ídolo adorado em Roma. Não à toa, o brasão dos soldados romanos tinha a imagem de um porco. Os nomes sagrados foram todos substituídos por nomes de ídolos greco-romanos. Ouvi isso a primeira vez de um padre. A grande meretriz, Igreja Católica, deu de beber do cálice da sua prostituição a todos os moradores da terra. Apocalipse 4, 8 a 10. Para o Criador, prostituição é o relacionamento com imagens, nomes, crenças em qualquer ídolo que não seja Ial. Veja que a palavra Deus foi uma homenagem ao ídolo Zeus, considerado o Deus dos deuses. Deus igual Zeus. No inglês, que não é um idioma latinizado, pelo menos não diretamente, também foi dado um jeito de se blasfemar. Deus em inglês é God, ao contrário, dog, cão. Caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 14, 8. Com quem os reis do mundo se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Apocalipse 17, 2. Observe, deu de beber a todos os habitantes da terra. No Espiritismo, falam em Jesus, Emanuel. Os adventistas não comem o porco, mas adoram o porco. Os evangélicos não adoram imagens de escultura, mas adoram o nome da imagem. O Filho herdou o nome que está acima de todos os nomes. Hebreus 1:2, Filipenses 2:9. Onde aparece o nome do Pai no nome Jesus. O nosso Salvador é israelita, descendente de Jacó, Israel. O Pai manda olharmos para a figueira, Israel, e não para Roma. A Bíblia menciona sábado e não domingo. Está escrito: a ninguém chameis pai, nem mestre e nem guias, líderes, espiritualmente falando, né?
Mateus 23, 8 a 10. Mas o que significa a palavra Papa, senão Pai espiritual? E como algumas denominações estimulam seus membros a se referirem àqueles que os conquistou para fazerem parte das atividades religiosas em seus templos de pedra. Quem nunca ouviu, Fulano é o meu pai espiritual? Todos aqueles que gostam de citar provérbios haverão de dizer: tal mãe, tal filha, referindo-se a ti. Ezequiel 16, 4. A mãe católica e as filhas evangélicas. A palavra virgens, com conotação apocalíptica, aparece pelo menos 2 vezes nas Escrituras. 10 virgens, em Mateus 25, representando a noiva. Esse grupo é formado por homens e mulheres. Os 144.000 de Apocalipse 14, que não estão contaminados com mulheres porque são virgens, representa o filho varão de Apocalipse 12. É um grupo formado por homens e mulheres. Se você perguntar de qualquer padre ou pastor o que significa a palavra mulher na Bíblia, com toda certeza você terá como resposta: ah, minha filha, mulher na Bíblia significa igreja. A não ser que mudaram a resposta agora, no tempo do fim, tempo em que a verdade está brotando da terra, através das 2 testemunhas e dos 144.000. Ou você vai continuar deixando o mesmo sistema religioso que te enganou até agora interpretar as escrituras para você? Sim, durante toda essa minha busca, entre 1000 homens, encontrei um que considero justo, filho varão. Todavia, entre as mulheres, igrejas, não achei uma sequer. Eclesiastes 7, 28. Mas por que são chamadas virgens? A resposta está em Apocalipse 14. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Senta de novo e bebe um suco de maracujá. Você sabia que o nome Senhor, justamente em hebraico, significa Baal? Veja, dicionário online, Priberan de português. Baal, nome masculino. Divindade cananeia. Origem etimológica. Do hebraico, Baal, igual Senhor. Eis que eu mesmo tirarei dos teus lábios os nomes dos Baalins. Seus nomes não serão mais invocados. Oséias 2,17. Como você pode perceber, no deserto, o Criador vai tirar os nomes de blasfêmia, pagãos, da boca do seu povo, da mulher. Logo após o arrebatamento do filho varão, que são os 144.000. Olhei e vi 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, religiões, igrejas, porque são virgens, e em suas bocas não se achou engano. Mentira, nomes pagãos como os dos ídolos greco-romanos, Zeus, que é igual a Deus, Iesus, igual a porco, Senhor, que é igual a Baal, serão entregues como primícias, primeiros, primogênitos. Estes são os que seguem ao Cordeiro israelita e não ao porco romano, aonde quer que vá. Apocalipse 14. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. 144.000. Não à toa, filha mulher não aparece nas genealogias. Não é somente pela sociedade patriarcal, mas a Bíblia toda é um código para os eleitos, porque Ial sabia que a escritura seria corrompida. Somente era considerado primogênito quando nascia o primeiro filho homem. Ele apanha os astutos na sua própria astúcia. Jó 5,13. Veja, o Salvador, quando questionado, respondeu: vocês nunca leram? Da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Mateus 21,16. E Alcha estava mencionando ali a seguinte passagem das Escrituras:
Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazer escalar o inimigo que será vingado. Salmos 8:2. Segundo os fonoaudiólogos, os recém-nascidos apresentam 4 tipos de choro, e o choro do sono é iau. Iau, essas 3 vogais, é a raiz da fala humana. Não existe desculpa, dá para pronunciar em qualquer lugar do mundo. Até os animais conseguem pronunciar. Todo ser que respira, louve ao Criador. Salmos 156. Gato, cachorro, leão, baleia, todos louvam a Iau. A cobra não, ela faz Zeus. Eita, Jesus, filho de Zeus. O Salvador veio há 2000 anos. A letra J só existe há 470 anos. A tentativa de esconder o nome do Salvador é grande. Yahushua, Yeshua, Yahushua. Yehoshua. Dentre outros, Em hebraico, Shua é igual salvar, mas também significa choro, grito, Clamor. desespero. Além do mais, esses nomes não são sequer a transliteração do nome nem do Pai e nem do Filho. essas pessoas usam sinais massoréticos. Sinais que foram acrescentados pelos massoretas e que não existiam no hebraico arcaico. Aliás, um idioma autêntico, completo para o propósito pelo qual foi criado, sem nenhuma necessidade de se colocar vogal onde já haviam consoantes vocálicas. Além de que as letras são representadas por figuras, pictografia e números também. Então, os sinais massoréticos, podemos dizer que é o fermento dos fariseus, hipócritas religiosos, usados para ocultar ainda mais o nome do Criador e do seu Filho. Relembrando, Shua, Salvar, clamor, grito, desespero. Shá, salva, salvação. eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas, se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. João 5,43. Transliteração do nome do Salvador. O Filho herdou o nome do Pai. As 3 primeiras letras do nome do Pai são 4, a última é muda. Lembrando que em hebraico se lê de trás para frente. Yud, He, Wuf, Shin, Ain. Acredito que a maioria já ouviu da boca de padres que o primeiro nome do Salvador foi Yausa, nome de uma deusa, certo? Depois foi mudado para o masculino Iauso, Iausa Iesou. Aí tiveram a brilhante ideia de mudarem ainda em latim para Iesus, que ao separar fica, ou seja, porco. Depois que inventaram a letra J há 500 anos, aproximadamente, no período histórico mais conhecido como a Idade das Trevas, onde se ocultou muito mais o conhecimento, aí fizeram o acréscimo e ficou Jesus, Jerusalém, Jeová, judeu. Isso para disfarçar melhor, já que o Filho traz consigo o nome do Pai, e a Cidade da Paz traz os nomes do Pai e do Filho. Veja, Iau, Iausha. Yau-Shalom. Também gravarei sobre ele o meu novo nome, o nome do meu Pai e o nome da cidade do meu Pai. Esta cidade é a nova El-Shalom que descerá do céu, vinda da parte do meu Pai. Apocalipse 3:12. Agora, se desejares um dever de casa, sinta-se à vontade para ler Juízes 12. eram 2 tribos semitas, 2 casas brigando, 2 irmãos, entendeu? Vou ser mais claro, povo do Criador brigando contra povo do Criador. Eles estavam brigando entre si. Os efraimitas, coincidência não? Não sabiam pronunciar o X. Certa vez, um pastor me falou que todo o povo das denominações, os cristãos e alguns de fora, é a tribo de Efraim. Bom, não sei o que ele quis dizer, mas saiu da boca dele. Enfim, não fui eu, foi ele quem disse. Enquanto os gileaditas pronunciavam Shibolé, Shibolé, da boca dos efraimitas só saía Sibolé. E aconteceu que foi dada uma senha, um código, e todos aqueles que pronunciavam Sibolé eram identificados como falsos gileaditas. E eram mortos na fronteira de Gileade, terra do bálsamo. Qualquer sombra com o tempo do fim não é mera coincidência. Shibolete ou Sibolete, mortos na fronteira, portal, arrebatamento, ou habitantes da terra do bálsamo. Isso se deu pelo fato de que os da casa de Israel, quando levados ao exílio assírio, nunca mais retornaram ao seu habitat natural.
Em vez disso, foram morar em outras regiões, fazendo com que a semente do patriarca Abraão fosse plantada por toda a terra. Extraída da obra, ainda há esperança. Quando Iosha veio ao mundo, os da casa de Israel estavam dispersos pelas nações há mais de 600 anos. Já tinham perdido os hábitos do seu povo e adquirido novos hábitos, pronúncia e casamentos mistos, inclusive com ídolos estranhos adaptado da obra. Ainda há esperança. 2020 Cleiton Gomes. Agora sim, entendi o que o pastor quis dizer. Os cristãos espalhados pelo mundo, tendo ou não o sangue de Abraão nas veias, falando espiritualmente, representam os efraimitas, ainda que de fato sejam judeus na carne, pertencentes a alguma outra tribo perdida da casa de Israel. Agora, ficou mais fácil também explicar o motivo de os 144.000, apesar de terem saído das 12 casas, são considerados a Judá espiritual. Que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Colossenses 2, 16, 17. Porque todas essas coisas que aconteceram no passado são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Iosha. Repetindo, ninguém vos julgue pelo que comem ou deixem de comer. O porco era uma das proibições alimentares para o povo do Criador. Quando Paulo falou isso, ele deixou claro que não deveriam julgar quem come ou não come, porque essas leis, rituais e costumes desde Abraão, passando por Moisés, e que o Salvador cumpriu, eram apenas sombras como se fossem códigos para o tempo do fim. Laodiceia e Filadélfia. Carta ao anjo que está na igreja de Laodiceia. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Antes foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele, comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:14-21. Carta ao anjo que está na igreja de Filadélfia. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Pai, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Pai, e o nome da cidade do meu Pai, a nova Yalxalã, que desce do reino do meu Pai celestial. Pois o meu povo foi levado sem motivo algum. Os seus dominadores zombam dele, diz Yal. O meu nome é blasfemado constantemente, dia após dia, sem cessar. Isaías 52, 5. Na passagem anterior fica claro que o povo foi tomado sem motivo algum. As perseguições e torturas eram tão terríveis, principalmente no Brasil. Não é verdade que foi maior na Europa. Qualquer simples denúncia sem provas, a família acabava na fogueira. O crime? Ser o povo de Ial. Sim, aquele povo da Bíblia. Temos o mesmo sangue de Abraão. Pertencemos ao povo separado. Todos nós, brasileiros, mas também sul-americanos, italianos, portugueses, franceses, americanos, africanos, asiáticos, dentre outros, somos as ovelhas perdidas da casa de Israel. Da casa de Israel. Verdade é que quanto mais terríveis eram as mortes e perseguições ao povo de Ial, mas a Igreja Católica crescia em números. Sim, as famílias se convertiam ao catolicismo por medo de morrer.
A grande ironia é que quanto mais idólatra e católica for uma cidade, mais chance de as pessoas desta cidade terem tido seus antepassados torturados até a morte pela Igreja Católica, simplesmente por não serem católicos. Mas, como pode isso? É muito simples. As famílias aterrorizadas e com medo de serem denunciadas como falsos católicos, participavam de todas as atividades do catolicismo, e fingiam serem católicos na frente de seus próprios filhos, para não correrem o risco de as crianças abrirem o bico na rua. As denúncias não eram investigadas, bastava uma denúncia e as casas eram invadidas, e as famílias levadas, e aí começava o circo de horrores com os instrumentos de tortura usados na Inquisição. A sociedade estava dividida entre cristãos, católicos e cristãos novos, os que se converteram sob ameaça. Para cada 4 católicos, pelo menos 3, senão os 4 eram cristãos novos. O tratamento era diferenciado, e nas certidões de nascimento era obrigatório o carimbo cristãos novos. Daí o motivo de as famílias repetirem na frente das crianças, e ensiná-las, quando perguntados, responder: nasci, cresci, e vou morrer católico. Proibidos de falar o hebraico e aterrorizados não ensinavam seus filhos temendo pela vida deles, se familiarizaram com um novo idioma latinizado. As Bíblias também eram todas em latim, já que foram traduzidas pelo clero que odiava o povo da Bíblia, judeus, mas a usavam com moderação. Além dos acréscimos e corrupções nas escrituras sagradas, aproveitaram sua base para usá-la em favor de seus ídolos. Afinal, não precisariam criar uma história nova para justificar seus ídolos, já tinham uma pronta, perfeita e verdadeira. A Bíblia era lida e as missas eram rezadas em latim. O povo não entendia nada. E parte do ritual macabro é que o padre ficava de costas para o povo enquanto lia. Substituíram os nomes sagrados por nomes de seus ídolos greco-romanos, contudo tiveram cautela pois eram conhecedores dos feitos do soberano de Israel, então sabiam que a essência estava naqueles escritos, e suas suspeitas estavam certas, e Al deixou códigos para o seu povo no tempo do fim. Seus dominadores zombam, sim, zombam porque sabem a verdade sobre o ídolo romano que eles estão invocando. Veja novamente. Como vocês podem dizer que são sábios, e dizer assim, a lei de Al está conosco, já que a pena falsa dos escribas a converteu em mentira. Jeremias 8:8. E para aqueles que dizem que frequentam religiões e que não importa o que o líder faça, é problema dele com o Criador. Sai dela, povo meu, para que não sejas cúmplices de seus pecados. Apocalipse 18:4. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, 14-16. Portanto o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele grande dia saberá que sou eu que profetizei a vós. Sim, verdadeiramente sou eu que falo. Isaías 52, 6. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43, 19.